Corri atrás, mas fui ignorada. Então eu deixei de seguir, deixei de ver as coisas dele, apaguei o número, parei de ver o status e vida que segue. Só queria entender por que uma pessoa que faz tão bem no começo depois causa esse mesmo todo caos. Causa uma dependência emocional que não é fácil de desapegar. Mas com o tempo, você vai deixando de gostar e até mesmo procurar saber notícias ou até mesmo ir atrás. Hoje eu paro e penso, será que vale a pena correr atrás de uma pessoa que sabe onde me encontrar, que mesmo eu gostando dele, ele não teve nenhum pingo de consideração em esperar para arrumar uma outra pessoa? Acho que isso me conforma e penso, será que vale a pena mesmo correr atrás de alguém que já me deixou no passado? Bom, gente, primeiro ponto dessa análise que você precisa entender é que deixar de seguir o ex nas redes sociais, de ver as coisas que ele posta, de apagar o número, de bloquear, de fazer toda essa função nas redes sociais, isso tudo, né? O que são as nossas redes sociais? O que são as redes sociais quando a gente fala de um fim de um relacionamento? As redes nada mais são do que ferramentas que vão te gerar gatilhos emocionais. E aí, quando você se depara muitas vezes com esse teu ex aí no teu feed, nos stories, no status do WhatsApp, você libera, né? Essa ferramenta, esse contato visual, ele te libera um gatilho emocional. E aí você sofre, e aí você fica mal, e aí você tem crise de ansiedade, você fica com raiva, dependendo do que você vê que essa pessoa postou, você fica com mágoa e outros tantos sentimentos. Mas a gente precisa entender que tomar essa atitude de, como a Leoa falou aqui, né? De apagar o número, excluir, bloquear, fazer todas essas coisas que eu sei que você faz. Isso não vai fazer você superar o teu ex. Porque o gatilho emocional, ele tá no teu plano mental. Ele tá no teu inconsciente. E a emoção que vem à tona, ela tem uma causa raiz. Então, a gente precisa entender, você precisa entender que a causa raiz, ela deve ser curada. A causa raiz tá aqui. O celular, né? O WhatsApp, o bloqueio, isso tudo são ferramentas. Isso tudo é o palpável, é o real. Então, não adianta você só fazer isso. Porque, como eu falei, o gatilho emocional, ele gera aqui, ó, ele é gerado pelo teu cérebro. Então, por mais que você acredite que isso te ajude de alguma forma, pode até ajudar. Só que não é o suficiente. Se você ainda não entendeu um pouco mais a fundo sobre como é que funciona o teu cérebro, como é que funciona o teu emocional, eu preciso te dizer. Existe uma parte do nosso cérebro, existe o hipocampo, existe toda uma construção, um sistema neural que ele vai assimilar as tuas memórias, a tua carga emocional. Então, o fato de você tomar essa atitude não é o suficiente. Para você superar, você precisa fazer realmente um processo mental, inconsciente, tirar essa carga emocional que está aqui armazenada. Concorda que se fosse o suficiente utilizar dessas redes, utilizar dessa atitude de apagar o contato, excluir, fazer tudo isso aí que eu sei que vocês fazem, contato zero, se isso fosse o suficiente, não tinha tanta gente tentando superar. Se isso fosse o suficiente, não tinha tanta gente sofrendo. Então, quando vocês fazem isso, eu entendo porque eu já fiz isso também, eu entendo que é o que vocês sabem fazer de melhor naquele momento. É o recurso que vocês têm. Só que isso tem que estar claro
que não é o suficiente. Não é só isso. O furo é mais embaixo, é mais difícil, o processo é árduo. Existe um porquê por trás das coisas. E esse porquê, a causa raiz está aqui. Então, ter esse tipo de postura, sinceramente, falei esses dias, te ajuda 1%, 5%, nem isso. Porque a gente está falando de carga emocional, a gente está falando de mente, coração, emoções, interpretações. Segundo ponto dessa análise aqui, essa leoa fala, né? O fato de deixar de gostar do ex. Ela fala com essas mesmas palavras, né? Com o tempo, a gente vai deixando de gostar e até mesmo procurar saber notícias. Só que o fato de você deixar de gostar do teu ex não significa que você superou. Porque o gostar, ele é associado a um sentimento bom. Mas você concorda que às vezes você não gosta mais do teu ex, que você não sente mais carinho, mais amor, mas toda a carga emocional ruim que esse relacionamento gerou, ela tá lá dentro. Então, você tem que ficar consciente de que o fato de você falar, né, que com o tempo a gente deixa de gostar, isso não está relacionado à superação. Se eu perguntasse para vocês o que é de fato superar, talvez algumas de vocês me falassem isso. Eu não ter sentimento, eu não gostar mais do meu ex. Só que a gente precisa ter muito claro que o que é de fato superar o fim de um relacionamento. Superar o fim de um relacionamento é curar todos os sentimentos e as emoções que esse fim de relacionamento gerou na tua mente, no teu inconsciente. Emoções essas como a culpa, a raiva, a insegurança, a baixa autoestima, o medo, a rejeição, a ferida do abandono, a solidão, a dependência emocional, as tuas crenças, aquilo que você internalizou sobre você mesma, o teu amor próprio, o teu ego ferido. Eu poderia ficar tranquilamente 2 horas aqui só listando o tanto de emoções que podem ficar registradas no teu inconsciente depois de um fim de um relacionamento.